Vamos lá. Deixa eu abrir aqui só a nossa folhinha. A gente ler o texto. Vamos lá. Primeira questão. Para leitura e interpretação dos textos. Estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Para leitura e interpretação dos textos, façam o vocabulário e, em seguida, uma leitura atenta dos textos. Eu separei, sublinhei aí no texto algumas palavras, né? Estridor, alteia, cativeiro, nódoa, desonrava, áulicos, falácia, monarquia, decrépito e desprovida. E eu peguei uma outra lá do início também, que é cognomiou, que significa dar nome. Professora, é livro? Quê? Livro? Não. A atividade está lá no grupo, a pessoa vem me perguntar de livro, gente. Consegui, professora. Isso. Olha só, antes de a gente começar de verdade aqui, vamos falar um pouquinho sobre o porquê dessa aula de hoje, né? Essa aula temática, porque quarta-feira passada foi o dia 13 de maio, que é o dia conhecido como dia da abolição da escravatura, tá? Só que tem algumas controvérsias, né? Algumas coisas aí que ficam meio que no ar, né? Até mesmo em relação aos livros, né? E as histórias que nós ouvimos sobre a abolição da escravatura, tá? Então, nós vamos ler alguns textos com visões diferentes sobre o assunto e também usar a nossa mente, né? O que a gente acha, a nossa opinião, para falar e para tratar sobre o assunto também, tá? Tem algumas palavras desconhecidas, por isso que eu coloquei aqui para vocês fazerem o vocabulário. E eu coloquei aqui que eu já peguei o vocabulário delas, né, de forma simplificada para passar para vocês. A primeira, que eu não sublinhei no texto, é cognomiou, que significa que ele deu nome, tá? De lei áurea. Então, cognomiou significa dar nome. Estridor, que está lá no segundo parágrafo, que é: e quando o estridor da rua se vai apagando, aí aqui, ó, quando o barulho ou estrondo da rua, né? Quando o barulho da rua vai se apagando, vai diminuindo, né? No salão, uma voz se alteia. Alteia, aí nesse sentido, é o mesmo que se elevar, né? Que a voz vai aumentando, tá? Vamos lá. Terceiro parágrafo, nós temos aí cativeiro. Cativeiro é o mesmo que prisão, aprisionado. Nódoa significa uma ação desonrosa que prejudica a reputação. Aqui, ó, uma nódoa que lhes desonrava, né? Ou seja, uma ação que prejudicava a pátria. Agora nós vamos lá para o segundo texto. Nós temos ali áulicos, que significa corte. A corte, né? Ali o povo ali da realeza. Aí nós temos Princesa Isabel não passa de mais uma falácia, ou seja, de uma falsa, de uma pessoa que fala coisas que não são verdades. Proveio, né? Que aí está lá, a abolição não proveio. Proveio significa origem, tá? Não originou-se. Jéssica, Com muta o telefone aí. Muta o microfone aí, por favor. A da Jéssica tá no mute.
Vamos Não, lá. ela mutou agora, professora. Ah, tá. Eu estava. Aí nós temos, depois de falácia, monarquia e decrépita. Monarquia é uma forma de governo em que o chefe do Estado, né, tem o título de rei ou rainha, tá? Isso é uma monarquia. É um governo regido por um rei ou por uma rainha. Igual nós temos no caso da Inglaterra e alguns países aí que são liderados aí pela sua monarquia, ainda hoje, né? Decrépita significa velho, tá? Vamos lá agora. Desprovida é uma ação, né, da pessoa que foi privada de alguma coisa ou da pessoa que precisa de alguma coisa. Vou ler lá os textos para vocês. E é com bela caneta de ouro que ela assina a lei que a nação enternecida cognomeou de áurea. Na rua, a multidão, em altos brados, exige a presença de Isabel. E a princesa aparece à janela, tendo ainda na mão a pena que acabou de dar liberdade à raça negra do Brasil. Na praça inteira, o povo agita os braços festivamente em pleno delírio. Redentora, redentora, redentora. Deixa eu mutar aqui, gente, que é o momento de tosse. Atrapalha aqui a nossa audição. Vamos lá. Redentora, redentora, redentora. E quando o estridor da rua se vai apagando, no salão uma voz se alteia. Deixa eu diminuir aqui, gente, porque tá dando para me ler os cantinhos. Num brado que a todos surpreende. Meu Deus, já não há mais escravos em nossa terra. O que se segue depois que Isabel, com sua assinatura, sancionar a lei? São festas mais festas na cidade inteira. Em todas as cidades, em todo o país, festas durante dias seguidos, durante meses, festas nas ruas, festas nos corações. Festa no coração dos negros, que ficaram livres do cativeiro, que os atormentava. Festa também no coração dos brancos, que livres ficaram da nódoa, que lhes desonrava a pátria. Aí tem aí o autor, né, e a localização aí desse texto. Texto 2. O título de redentora, consagrado pelos áulicos da história oficialista, a princesa Isabel não passa de mais uma falácia, com que se costuma enganar nossos estudantes de história. A abolição não proveio do bondoso coração da regente, foi produto de uma luta violenta, sangrenta, cheia de heróis anônimos, foi produto também do desespero de uma monarquia decrépita, já desprovida de bases de apoio social, condenada e que agiu como o afogado agarrou-se a uma palha, só que já era tarde demais. Né? São dois textos aí com uma visão diferente, né? Ou seja, totalmente diferente do que foi a abolição da escravatura. Tá? Nós fizemos aqui o vocabulário, né? Pegamos aí as palavras desconhecidas e para colocar o significado. Eu li ali para vocês, depois eu vou colocar por escrito lá para vocês. Número 2. Relacione os dois textos procurando compreender sobre o que falam principais sujeitos históricos focalizados, concordâncias ou divergências entre eles. Por exemplo, no primeiro texto, fala sobre a importância da princesa Isabel, né, como personagem principal na história, né, nesse capítulo aí relacionado à abolição da escravatura. No segundo texto, fala sobre ela também como principal personagem, sendo que principal personagem
ser a pessoa que assinou a Lei Áurea, mas não com tanta importância como o primeiro texto, tá? Por quê? Os livros de história, né, principalmente os livros que a gente tem acesso na escola, fala sobre a história resumida, né? Sobre como os negros chegaram no Brasil, né? De forma resumida. Fala como os índios, né, perderam as suas terras, também de forma resumida. Fala como aconteceu a abolição da escravatura, também de forma resumida, tá? Fala só ali daquela beleza em que a princesa acordou, viu a necessidade daquele povo que era oprimido e que precisava ser liberto, e ela foi lá e assinou, né, a Lei Áurea, tá? Escreveu lá com a canetinha dela linda e maravilhosa e libertou esse povo. Só que não conta, dificilmente, né? Alguns livros até relatam, mas nem todos falam sobre a questão em que os negros lutaram muito para isso, para que isso acontecesse, né? Muitos negros morreram, muitas pessoas, né? Muitos brancos também que apoiavam essa causa, né? Morreram e lutaram ali para que isso acontecesse, e a princesa Isabel simplesmente, por ter o poder na mão para fazer isso, foi lá e assinou. Mas a luta mesmo, né, os anos em que eles passaram, né, muitas mortes aconteceram, muitas coisas aconteceram até chegar esse momento, né? E assim, nem sempre a lei, a escrita do livro, né, o relato do livro, fala sobre essa luta, sobre a quantidade de pessoas que perderam suas vidas, né? Os brancos também, que eram abolicionistas, né, que lutavam ali em favor e ajudavam esses negros também a fugir. Muitos brancos acabavam recolhendo, né, ajudando ali a esconder esses negros fujões, né? Então, assim, muita coisa aconteceu, né? Teve muita coisa por trás. Por isso que eu coloquei aqueles 2 vídeos para vocês assistirem, que são 2 versões. Um conta a história toda, né? De lá da África até a chegada aqui ao Brasil, até o depois, né, da libertação dos escravos, o que aconteceu, como esses escravos, esses ex-escravos, né, ficaram, né, que através disso, né, como eles não tinham moradia, não tinham dinheiro, hoje nós conhecemos as comunidades, que são as favelas, que foram criadas a partir daí. Porque como eles não tinham moradia, eles foram criando os seus barraquinhos, né, para não ficar na rua, né? Então eles foram criando ali da forma que eles conseguiam, com o material que eles tinham em mãos, né? E foram criando ali as suas casinhas para colocar as suas famílias. Muitos deles sem dinheiro, sem perspectiva, né, de vida, de trabalho, porque até hoje, né, nós prosseguimos carregando, arrastando isso, né? Muitas pessoas hoje, pela sua origem, pela sua situação financeira, né, não tem muita facilidade para conseguir emprego, não tem muita facilidade para estudar, para ter uma boa casa, tá? Então, a questão da abolição da escravatura, para muitos negros, não é considerada como uma vitória, como uma liberdade, porque muitos negros continuaram e continuam ainda hoje sofrendo, né? Mas aí o importante disso tudo é a gente lutar pelos nossos direitos, né? Vamos lá. Para o debate do tema, apresento as seguintes questões. Os 2 textos apresentam uma mesma interpretação a respeito da abolição da escravidão e do papel da princesa Isabel no processo? Não. Utilize argumentos claros e consistentes, apoiados nos textos, para apresentar as suas conclusões. Ou seja, vocês vão falar aí sobre a opinião de vocês, tá? Sobre a leitura que vocês fizeram sobre os 2 textos,
e a visão que vocês têm. O que torna um diferente do outro, tá? Aí vocês que vão colocar isso no papel, tá? Usando a palavra de vocês, a mente de vocês, né? A criatividade de vocês também, falando sobre isso aí, né? Não é a professora vai colocá-la para a gente o que significa. Não, vocês que vão explicar com as palavras de vocês, tá bom? Letra B. Como você se posiciona em relação a essas duas interpretações históricas? O posicionamento em relação às duas versões, você vai falar sobre o que você acha da primeira versão, né? Se você concorda totalmente, se você acha que é isso mesmo, ou a sua versão, sobre o que você acha sobre o segundo texto também, né? Sobre a segunda versão. Aí você vai colocar lá a sua opinião. Oi. Eu me posicionei quem estava certo ou quem errado. Sim. Que aí você vai dar a sua opinião do que você acha que está certo, pelo que você assistiu nos vídeos, pelo que você já leu a respeito, pelo que você já ouviu de outras pessoas também. Tá? Por quê? A história, normalmente, ela procura trazer para a gente, né, nos livros, uma visão resumida e mais romantizada, que eles falam, né? Que é uma versão menos dolorosa, é uma versão menos sangrenta, né? E assim, então esse resumo normalmente não aprofunda, né? Não mostra lá os detalhes das guerras, os detalhes das mortes, de tudo que aconteceu para conseguir aquela vitória, né? Por exemplo, muitos soldados, muitas pessoas morreram, perderam seus familiares, para que um país, né, ou uma república, né, na época, saísse vitoriosa, né? Mas os livros não relatam de forma tão explícita. Eles vão falar somente que o país, a república, né, em si, saiu vitoriosa, tá bom? Então, assim, essa forma romantizada é simplificar, né, a forma de simplificar e colocar de forma mais simples e menos dolorosa para os leitores, tá bom? No caso dos leitores, principalmente, né, em relação à escola, tá? Que são crianças e adolescentes, muitos desses não têm essa possibilidade, assim, e essa facilidade de compreensão de algo assim tão sangrento, né? E tão doloroso, tá? Então, assim, vocês vão utilizar aí a memória de vocês sobre o que vocês assistiram hoje e sobre o que vocês conhecem através das aulas de história que vocês já tiveram sobre os assuntos, e vão falar sobre esses temas, tá? Isso não é para vocês me entregarem hoje, tá? Vocês vão fazendo com calma e vocês podem ir mandando para mim. Conforme for terminando, vai mandando para mim pelo privado as fotos e eu vou corrigindo, vou mandando para vocês, tá? Oi, pode falar. No privado lá, eu mandei um áudio de o que eu entendi do vídeo. Sim. Aí, se a senhora gostar, eu boto isso, tá? Tá, pode ser. Pode ser, sim, tá? E assim, vocês, conforme vocês forem terminando, vocês vão mandando para mim no privado, tá? E quinta-feira a gente vai finalizar isso, tá bom? Mas aí eu queria trazer essa aula para vocês hoje, porque vocês viram aí na internet, no Facebook, que normalmente traz essas datas comemorativas para a gente, né, e costuma mostrar e fazer com que a gente se recorde dessas datas comemorativas. Vocês viram alguém falando sobre isso? Na televisão, em algum lugar? Alguém lembrando da abolição da escravatura? Não. Né? Pouquíssimas pessoas falaram sobre o assunto. Porque, para muitas pessoas, a abolição da escravatura foi uma mentira. Porque algumas pessoas têm a consciência do que aconteceu, de fato.
que foi uma questão política, né? Uma questão da política da boa vizinhança, né? De resgate de aliados, né? Pessoas, porque muitos abolicionistas eram republicanos, né? Eram as pessoas que tinham boa condição financeira, né? Nos outros países já tinha acontecido a questão da libertação dos escravos. Só aqui no Brasil que ainda permanecia nessa mesma visão. Então, eles fizeram isso de forma pensada, né? De forma de resgatar a visibilidade, o apoio, né? Fazendo a vontade de outras nações, de outras pessoas, né, que estavam lutando por isso, tá? Então, assim, tem tudo baseado numa questão política, num jogo de interesses, tá? Não foi pelo bem do povo negro, né? Não foi pelo bem dos escravos, foi pelo bem do próprio eu, tá? Foi pelo bem da monarquia, que ainda estava aqui presente no Brasil, né? E a visão deles era ajudar, sim, esses escravos libertos. Só que, em seguida, entrando a República jogou por terra aí os planos da monarquia de ajudar esses escravos, tá? Então, infelizmente, os escravos ficaram aí, os ex-escravos, né, ficaram aí na pior, tendo que viver aí a própria sorte com uma mão na frente e outra atrás, sem casa, sem dinheiro, sem nada, tá? Mas aí vocês vão fazer aí a atividade de vocês, com essa visão, procurando aí qualquer coisa, vocês voltem lá, assistam o vídeo novamente, tá? Quem tiver dificuldade, separa o link e depois volta lá novamente, ou vai lá e se inscreve no canal, tá, do vídeo, e depois você assiste, porque esse canal mesmo que eu passei para vocês, eu passei também um vídeo sobre o Dia dos Índios, né, falando sobre a cultura indígena, que é desse canal também, tá? Eles têm uma visão muito boa e assim os vídeos deles são bem explicativos, muito legais para a gente aprender sobre história, tá? Então, assim, é bom para vocês estarem sempre assistindo também, buscando lá, tá bom? E vai ajudar até nas avaliações de vocês também de história, tá? Se vocês quiserem lá, seguir lá o canal, se inscrever lá no canal também, lá no YouTube, tá? Não é o meu não, tá, gente? É esse canal aí, desse link que eu passei para vocês. Que o meu não tem esses assuntos, não, tá? Mas aí, gente, é sobre isso mesmo, tá? Vocês vão usar aí o conhecimento que vocês adquiriram através dos vídeos de hoje, através dos 2 textos que vocês leram e também através do que vocês já têm armazenado na memória de vocês, tá bom? Perguntem também aos pais de vocês o que eles acham e o que eles pensam a respeito disso. Qual a visão que eles têm a respeito da abolição, o que eles pensam aí a respeito dos 2 textos, qual eles acham aí que é verdadeiro, qual que é falso, né? Perguntem a eles aí também para ver a opinião deles também, tá bom? Parece que é aula de história em vez de ser aula de português. Porque eu gosto de trabalhar com esse tipo de tema, porque a gente trabalha com 2 matérias ao mesmo tempo. A história, ela acaba sempre sendo interligada à língua portuguesa. Por quê? A África, ela faz parte da formação da nossa língua, né? Da língua portuguesa, faz parte da nossa cultura. Sempre na história, a história sempre no português. Sim, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa linguagem, tá? Faz parte do nosso dia a dia, tá? E a nossa língua, ela é o desenrolar do nosso dia a dia, né? Para tudo, nós precisamos da nossa história e da nossa linguagem. Então, a gente está sempre caminhando junto, tá bom?
Por isso eu gosto de trabalhar os dois temas, até porque acaba ajudando também vocês nas duas matérias, nos dois conteúdos. Tá? Tem o vídeo lá que tem aqueles bonequinhos lá, aqueles personagens lá representados, ele fala muito sobre a importância dos negros, né, dos africanos, para a cultura brasileira, né? Em relação à linguagem, à alimentação, à religião, a tudo, tá? Por isso que eu fiz questão de colocar ele lá para vocês, tá bom? Ó, vou encerrar aqui. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida a respeito das atividades? Professora, entendi nada, eu entrei quase agora. Meu Deus, gente, a Juliana já está aqui já há um tempão, gente. Mentira, professora, mentira. Sério, sério. Você entrou, a gente... Ó, a Emily já entrou, já saiu várias vezes. A Amanda também caiu ali para ela voltou. É porque, professora, meu celular estava descarregado. Aí eu botei para carregar, ele ficou caindo toda hora. Mas aí eu consegui entrar e entendi. Ah, sim. Ó, deixa eu ver aqui. Eu consegui entrar no meio do caminho de novo. Mas Isso entendi. aí. Eu entendi. Eu vou perguntar pro meu pai, porque meu pai, ele que manja nessas coisas, assim. A Joyce falou que só estava aparecendo a minha testa e o teto. É porque a tela do computador estava reclinada. O Douglas me perguntando que hora que termina a aula. A aula normalmente, Douglas, termina meio-dia. Professora, minha tataravó nasceu nessa época. Então, acho que nem tanto, mas... Acho que pela sua idade, a sua tataravó não. Até porque, alguns eu já até falei sobre isso aqui também. A minha avó, ela é filha de escravos, né? Que aí quando ela nasceu, a mãe dela já estava livre, mas sofreu todas as atrocidades possíveis para ela na escravidão. Né? Eu tenho uma tia, foi uma tia-avó, né? Que é, no caso, né, as irmãs da minha avó, elas são registradas pelo mesmo pai, sendo que uma delas foi gerada baseada por um estupro, né? Que na época um senhorzinho se achou no direito de abusar da minha bisavó e assim, é um assunto tão difícil para eles até hoje que essa minha tia-avó, ela foi distanciada da família, né? Ela era conhecida como a tia branca. Ela era conhecida como a tia branca. E assim, ela morava próximo, só que os irmãos, os sobrinhos quase não tinham contato com ela, né? Quase não conviviam com ela, porque eu acho que para eles era algo tão doloroso que eles preferiram manter a distância para não ter que lembrar ou não ter que tocar no assunto, né? Que a maioria das pessoas quando passam por situações difíceis, as pessoas preferem eliminar o assunto, né? Do que falar sobre o assunto. É mais fácil, é menos doloroso falar do que tocar no assunto, né? Que fere, que dói, né? Então, assim, uma vez eu perguntei, porque ela era muito legal. Toda vez que eu ia para lá, meu pai, a gente sempre ia lá visitar ela, né? Ela já é falecida, mas assim, a gente sempre ia visitá-la. Meu pai sempre teve muita amizade com os primos, né? Os filhos dela e tal. Só que eles não falavam sobre o assunto. Tira isso da mão, Jéssica. O quê, gente? É um cachorro. Tá nervoso? Eles não falavam sobre o assunto. Quando eu perguntei
né? O porquê? Porque ela era branca e tinha os olhos azuis, né? Era muito diferente. Aí eu perguntei, né? Porque eu sempre vi as fotos, né, da minha bisavó e do meu bisavô, os dois negros, e bem negros, né? E aí eu perguntei uma vez, eu cheguei a perguntar para o meu pai se ela era adotada. Aí ficou aquele silêncio, né? Ninguém falou, respondeu nada, né? Aí eles me confirmaram, não, ela é filha, sim, de sangue. Aí eu, criança ainda, né? Fiquei sem entender, mas aí depois adulta a gente vai entendendo as coisas, né? Mas são algumas crueldades, algumas dificuldades que aconteceram nessa época, não só com negros, mas com índios também, né? Muitas índias foram abusadas, muitas índias foram obrigadas a fazer coisas que elas não queriam, né? Até mesmo entregar os seus filhos, né? Para trabalhar e para morar na casa dos brancos, sem a autorização delas, né? Foram forçadas muitas vezes a coisas em que elas não queriam, não desejavam. Mas faz parte da história do nosso Brasil, do nosso povo, né? E hoje nós temos que lutar pelos nossos direitos. Por isso que hoje nós temos vários direitos, né, humanos, falando sobre violência, sobre preconceito, né? E nós temos que lutar pela nossa igualdade, pelos nossos direitos, para que o nosso povo, para que os seres humanos sejam tratados de forma igualitária e que as pessoas tenham direito a viver uma vida sem preconceito e da melhor forma. Tá? Ó, tô gravando o vídeo. Depois eu vou salvar ele aqui e vou mandar para vocês, tá bom? Professora, Oi, amor, fala. tô deitada porque eu tô com dor de cabeça. Não tem problema, tá? Depois você toma um remedinho, se cuida aí. Gente, ó, se cuidem, tá? A gente está chegando aí no período, de acordo com os cientistas, o período de pico da doença, tá? Então, eles falam que é o período em que a gente tem que se cuidar mais e fazer tudo certinho para não correr risco, tá? Que eles falam que esse período é o período de maior número de contágio, tá? Porque começou a esfriar. Então, o vírus, ele tem uma facilidade, né? Porque as pessoas começam a ficar mais resfriadas, tá? Então, tomem bastante cuidado. Se tiverem a necessidade de sair, não deixem de usar a máscara de vocês, tá? E de fazer a higienização. Aqui, ó, álcool e máscara, professor. Álcool e máscara. Isso aí. Fazer a higienização, tá? Lavar, usar água e sabão, tá? Se precisarem sair, não é só o uso da máscara e do álcool. E a luva? Retornando para casa, vocês precisam tomar banho e lavar as roupas que vocês utilizaram, tá? E cabelo? Tá? Então, assim, tomem banho, lavem o cabelo e vistam as roupas limpas para não ter risco, tá? Meu pai pegou. É complicado, tem muita gente. Na minha família eu tive... tem pessoas que pegaram e ficaram, né, se cuidaram, estão bem, estão se recuperando. E eu tive duas pessoas que faleceram na minha família, né? Eu tive um primo que faleceu e a minha avó, né, que é a avó de consideração, que ela é mãe dos meus tios, que faleceu sábado retrasado, tá? No sábado antes do Dia das Mães. E a minha tia pegou, né? Ela cuidou da minha tia, a minha tia melhorou e ela não conseguiu vencer a doença, né? Não conseguiu vencer o vírus, tá bom? Então se cuidem, porque é sério, não é uma brincadeira, não é um resfriadinho como algumas pessoas pensam, tá bom? Eu não gostava do que eu tava rolada na cabeça vendo Netflix. Isso aí. Ó, beijos, amo vocês, tá?
Vou salvar aqui o vídeo e mandar para vocês. O vocabulário também vou colocar lá para vocês, tá? É fêmea, tá, gente? Beijos.